Imagine-se em uma Europa marcada por guerras, fome e medo. O ano é 1099. Jerusalém havia sido conquistada pelos cruzados, mas os perigos continuavam a rondar os fiéis, que viajavam em peregrinação à Terra Santa. Estradas cheias de ladrões, regiões dominadas por muçulmanos hostis e a ameaça constante de não voltar para casa. Foi nesse cenário de trevas e esperança que nasceu uma das ordens mais enigmáticas e poderosas da história: os Cavaleiros Templários. Mas quem realmente foram esses homens? Santos guerreiros defensores da fé católica, ou personagens envoltos em lendas de heresias, pactos secretos e tesouros escondidos? Ao longo dos séculos, o nome dos Templários foi distorcido, usado para alimentar romances, teorias conspiratórias e até ataques contra a própria Igreja. Porém, aqui no Arquivo da Fé vamos revelar a verdade. Uma verdade esquecida por muitos, mas preservada no coração da Igreja Católica. Antes de começarmos, eu convido você a se inscrever no nosso canal Arquivo da Fé. Aqui você encontrará histórias profundas sobre a Igreja, santos, milagres e grandes acontecimentos que moldaram a fé católica. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo e ajude a espalhar a verdade, combatendo as mentiras do mundo. Tudo começou em 1119, em Jerusalém. Um pequeno grupo de cavaleiros liderados por Hugo de Payens tomou um voto solene: proteger os peregrinos cristãos que viajavam até o Santo Sepulcro, lugar onde Cristo foi sepultado e ressuscitou. Eles não buscavam riquezas, nem poder político. Seu desejo era unir a vida religiosa à coragem do campo de batalha. Por isso, se tornaram monges e guerreiros ao mesmo tempo. Uma combinação inédita para a época. O nome Templários veio do lugar que receberam como sede, um espaço no antigo Templo de Salomão. Dali surgiria a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Pobres, sim, porque cada cavaleiro fazia voto de castidade, pobreza e obediência. Seus bens pessoais não lhes pertenciam mais. Tudo era entregue à ordem e a Deus. Os templários rapidamente se destacaram. Não eram apenas soldados habilidosos, eram homens de oração. Sua rotina incluía missas, jejuns, confissões frequentes e devoção profunda à Virgem Maria. Cada batalha era precedida de preces, e seu grito de guerra era muitas vezes: non nobis, Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam. Ou seja, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. A vida de um templário era dura, muito diferente das fantasias criadas em filmes e romances. Eles obedeciam à regra templária, escrita com a ajuda de São Bernardo de Claraval, um dos maiores santos e doutores da Igreja. Nada de luxos, banquetes ou riquezas pessoais. A regra proibia roupas coloridas, jogos de azar, excessos na alimentação e até mesmo conversas inúteis. O cavaleiro templário comia em silêncio, rezava várias vezes ao dia e dormia pronto para a batalha, muitas vezes vestido com parte de sua armadura. Se fosse chamado a defender a fé, deveria estar pronto a qualquer instante. E aqui está um ponto essencial. A Igreja aprovou oficialmente a ordem em 1129, no Concílio de Troyes. Portanto, não havia nada de secreto ou oculto. Pelo contrário, era uma instituição reconhecida e protegida pelo Papa. Isso já desmente muitos dos mitos espalhados ao longo da história. Com o tempo, os templários cresceram em número e prestígio. Receberam terras, doações e privilégios, porque eram vistos como defensores da fé. Suas fortalezas se espalharam por toda a Terra Santa e pela Europa. Eram considerados quase invencíveis em combate, e sua disciplina os tornava temidos por inimigos. Além da espada, desenvolveram também um sistema financeiro inovador. Criaram formas de proteger bens de peregrinos e nobres, funcionando como uma espécie de banco medieval. Esse detalhe foi usado mais tarde por seus inimigos como arma de acusação, mas na realidade era apenas uma forma de garantir a segurança das viagens e das cruzadas. Mas como acontece muitas vezes na história, quando a Igreja floresce, também surgem aqueles que querem destruí-la. Muitos hoje ainda repetem que os templários adoravam ídolos, praticavam rituais secretos ou até mesmo cultuavam Satanás.
Tudo isso, na verdade, são mentiras espalhadas séculos atrás e repetidas até hoje. Na virada do século XIV, o rei Filipe IV da França, chamado o Belo, estava profundamente endividado com os templários. E como o pecado da inveja e da avareza não poupa reis, ele arquitetou um plano para destruir a ordem e tomar seus bens. Foi então que começaram as falsas acusações: idolatria, blasfêmias, práticas heréticas. O Papa da época, Clemente V, foi pressionado pelo rei e, após longos processos e torturas, muitos templários foram obrigados a confessar crimes que nunca cometeram. Aqui é preciso ter clareza. A Igreja nunca declarou oficialmente que os templários eram hereges. Pelo contrário, diversos documentos mostram que as acusações eram infundadas. Mas a pressão política e as circunstâncias da época levaram ao fim da ordem. O episódio mais famoso foi a execução de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário. Em 1314, em Paris, ele foi queimado vivo após se recusar a negar sua fé e a confessar falsidades. Testemunhas contam que, antes de morrer, ele proclamou sua inocência e pediu a Deus que julgasse seus inimigos. Pouco tempo depois, tanto o rei Filipe IV quanto o Papa Clemente V morreram de forma repentina, alimentando a crença de que a justiça divina havia se manifestado. Os templários, portanto, não foram traidores da fé, mas sim vítimas de um complô político. Não há evidência histórica séria que comprove as acusações de heresia. Pelo contrário, tudo aponta para sua fidelidade a Cristo e à Igreja. Mesmo após sua dissolução, a memória templária permaneceu. Infelizmente foi deturpada. Lendas, romances e filmes criaram a imagem de templários guardiões de tesouros ocultos, donos de segredos proibidos ou até fundadores de sociedades secretas como a maçonaria. Tudo isso é invenção. A verdadeira herança dos templários é a mesma que moveu os santos: amor a Cristo, defesa da Igreja e entrega até a morte. Sua história deve ser lembrada como um testemunho de fé, coragem e injustiça sofrida. Hoje, séculos depois, ainda vemos ataques contra a Igreja Católica. Mentiras sobre as cruzadas, sobre os templários, sobre a própria fé. O mundo tenta distorcer a verdade para manchar aquilo que é sagrado. Mas nós, como católicos, temos a missão de defender a fé e anunciar a verdade sem medo. Os templários caíram diante das perseguições humanas, mas sua memória permanece viva. Eles são exemplo de que, mesmo diante das maiores injustiças, a fé em Cristo deve permanecer inabalável. E é por isso que eu convido você, mais uma vez, a se unir a nós no Arquivo da Fé. Se inscreva, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a verdade. Só assim poderemos resgatar nossa história e fortalecer nossa fé em tempos tão confusos. Lembre-se, a última palavra da história não pertence aos reis nem aos poderosos deste mundo. Pertence a Cristo, Rei eterno e Senhor da Igreja.